Para terminar aqui, quero falar sobre que história é essa de que o Edu poderia jogar no futebol mexicano. Notícia que surgiu nessa última terça-feira pelo portal torcedores.com, onde assim, no caso, o próprio empresário do jogador, o Eduardo Uran, disse que, no caso, foi contratado pela última semana pelo Tigres lá do México. Então surgiu essa especulação e assim, já circularam várias informações de que poderia o Edu estar deixando o Cruzeiro, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Realmente o Eduardo Uran deu entrevista ao torcedores.com, onde estava escrito o seguinte: o torcedores.com apurou que o empresário Eduardo Uran, que cuida dos interesses do Edu, foi contratado na última semana por representantes do Tigres do México a fim de obter informações sobre a situação do Edu no Cruzeiro, e ainda não há proposta oficial pelo jogador, fecha aspas. Então assim, até o Nicola mesmo perguntou para algumas pessoas ligadas ao Cruzeiro que não teve nenhuma proposta nesse sentido. O Eduardo Uran, então, que é empresário do atleta, sem dúvidas, né, acaba soltando uma notícia dessa para valorizar o atleta, que na minha opinião tá certo também. Se um time igual o Tigres do México, que tem uma condição financeira muito grande, demonstra interesse num jogador, é claro que quanto mais gente ficar sabendo disso, para ter uma valorização do atleta, melhor. E o site Transfer Market lista o Edu avaliado em um valor que eu achei até que ok, porque o Transfer Market não é um bom portal para nós vermos transferências de jogadores do Brasil, assim, porque raramente eles vão acertar o valor, porque são mais especialistas na Europa. Mas lista o Edu avaliado em 1,5 milhão de euros, isso daria 7,5 milhões de reais. O Cruzeiro pagou ali pouco mais de 700 mil para comprá-lo junto ao Brusque, contrato até o final de 2024, então tem vínculo aí bem longo, e na minha opinião, sei lá, se fosse uma proposta 7,5 milhões de reais, eu não sei se seria uma boa aceitar não, porque para você contratar um atacante ali que vai fazer pelo menos uns, 8, 9 gols numa Série A, não vai sair por menos do que isso, ainda mais se for um novo, né, um jogador jovem. Mas, por exemplo, se fosse uns 10, 11 milhões de reais, aí eu acho que o Ronaldo teria sim interesse em negociá-lo. E além disso, se for uma proposta muito alta financeira para um Edu, porque, se eu não me engano, no início da temporada surgiu aí especulações de que era 90 mil por mês o salário dele no Cruzeiro. Pensa se for uma proposta de 400 mil, 450 mil por mês. E, no caso, sendo uma proposta de 9 milhões de reais para o Cruzeiro e 450 mil por mês para o Edu, contrato de 2 anos. Eu acho que o jogador faria de tudo, né, para realmente ir jogar no Tigres. Então, tem essa questão aí também. Se for uma proposta boa para todo mundo, eu acho que tem grandes chances de sair negócio. O Tigres do México, que tem alguns outros jogadores no seu passado ali, igual o Rafael Sobis, que ele saiu do Tigres para jogar no Cruzeiro lá em 2016, primeiramente. Então tem aí, no caso, sempre um histórico de ter grandes jogadores. O Gignac também jogou muitos anos lá, né? Se não me engano, ainda joga. O francês atacante aí no Tigres, que tinha um salário gigantesco, o maior do futebol mexicano. Então tem realmente uma potência aí muito forte o Tigres. E o Edu, que tem aí 29 anos de idade, aquele ano, acho que a idade máxima ali para um jogador ser negociado com um time, sei lá, mexicano, japonês, dos Emirados, da Arábia ali, que seja, uns 29 anos de idade, porque depois disso é muito difícil ter propostas astronômicas, né? Ele tem 46 jogos no ano, 22 gols marcados e 3 assistências, busca aí também superar os números dele do ano passado na Série B. Se eu não me engano, esse ano ele tem 12 gols marcados contra 17 no ano passado pelo Brusque, onde fez 17 gols, uma assistência em 33 partidas na Série B. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda sobre esse assunto, sobre, no caso, uma proposta que você acha que o Edu poderia ser negociado, talvez ali uns 10, 12 milhões de reais, acho que ia dar uma balançada ali no Ronaldo. E eu só acho que o Cruzeiro não pode, de hipótese alguma, pensar em, vender o Edu e deixar o Lincoln como titular, tá? O Lincoln, na minha opinião, é um bom jogador reserva, mesmo sendo Série A, porque tem muito ainda o que se adaptar, mas, deixar um Lincoln ali que não tem tanta moral assim com a torcida, acho que ia poder até queimar um pouco o filme. Eu postei lá no Instagram hoje mais cedo, né, sobre esse interesse do Tigres no Edu, e eu vi várias pessoas comentando sobre isso, e eu concordo totalmente. Na minha opinião, o Edu, ano que vem numa Série A, não seria aquele cara que vai fazer, 16 gols na primeira divisão. Não é isso. Mas eu vejo que ele daria sim conta de jogar uma Série A. É claro que é um jogador que chegou a ficar 12 jogos sem marcar no Cruzeiro na Série B, então vai ter altos e baixos, mas eu vejo que seria um bom ano dele também, começando ali no Campeonato Mineiro, fazendo alguns testes. Se ele não for bem, aí sim o Cruzeiro ir no mercado em busca de novo. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Wellington Rato, ele mesmo, jogador aí do Atlético Goiano, que vem se destacando bastante nesse ano pela Série A do Brasileirão, além também da Copa do Brasil, na Sul-Americana, né, que foi importante para o Atlético chegar aí longe nas competições e, no caso, mesmo a equipe estando mal no Campeonato Brasileiro, um dos candidatos a serem rebaixados, mas vive uma fase muito boa com a camisa da equipe goiana. Foram até aqui, o ponta esquerda marcou aí no total seus
15 gols na atual temporada com 5 assistências. O que chama a atenção também é o número de jogos na atual temporada. 64 jogos no ano. Eu acho que talvez seja o jogador da primeira divisão com mais partidas pelo clube, tá? Porque 64 partidas é coisa demais. E olha que não é só, nossa, é porque é o Atlético Goiano que tá jogando muito, não. Eu lembro que o William, por exemplo, em 2017, 2018 pelo Palmeiras, jogava isso aí, 61, 67 partidas por ano. Então o Wellington Rato tem uma disposição muito forte, né? Um jogador aí que atua pelo lado esquerdo do campo e pode fazer várias funções. Ele, a característica de jogo dele mesmo, pelo lado esquerdo, seja um meia esquerda ou um ponta esquerda de ofício, é um cara ali no 1 contra 1, boa finalização também, tem aí no caso 30 anos de idade. E de acordo com o Nicola, 2 times da Série B procuraram o jogador, no caso foram 2 times que estavam brigando pelo acesso, quase voltando à primeira divisão. Então, colocaria ali, né, o Vasco, o Grêmio e o Bahia. Não, ele não afirmou que não foi o Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro já subiu também na primeira divisão, não demonstrou interesse na sua contratação. Mas, na minha opinião, pode ser um bom nome sim, até porque não teria grandes custos e o Cruzeiro tem uma boa relação com o Atlético Goiano, altos e baixos, mas desde 2020, no geral, até que é uma relação ok. Ainda mais esse ano, depois de ter comprado o Oliveira, depois que ficou um pouco mais profissional o clube também, né? Acabou que tem uma relação boa com o Atlético e tem contrato com a equipe goiana até o final de 2023. Eu vejo que por ter outros times interessados, não seria barato. Vamos supor aí que o Bahia, o Grêmio, por exemplo, e o Vasco interessados no jogador, não seria uma contratação, uma disputa barata. Mas é um cara que tem chamado muita atenção. 15 gols e 5 assistências no ano não é pouca coisa, ainda mais para um jogador que atua de ponta esquerda, né? Mas lembrando que ele pode fazer também outras funções, como por exemplo um falso 9, um meio campista, um camisa 10, é muito versátil mesmo. E ele que já jogou também, no caso, em vários outros times, igual Audax do Rio de Janeiro, jogou aí no Red Bull Brasil, Caldense lá em 2017 com 15 partidas no Mineiro e 4 gols, depois Sampaio Correia, Joinville e Ferroviário, e no Atlético Goiano desde 2020, onde ele ficou 2020 até o início de 2021, havia marcado 6 gols e 7 assistências em 30 jogos. Depois foi jogar num time chamado Vevaren, lá do Japão. Jogou o ano de 2021 praticamente de março até o final do ano. E foi bem também por lá, emprestado pelo Atlético, não foi comprado, mas ele teve bons números no Japão. 23 partidas, 7 gols e 2 assistências, na minha opinião, pode ser sim um bom nome pro ano que vem. É claro que não é aquele nome dos sonhos, né? Nossa, um camisa 10 de parar o aeroporto, como o Ronaldo havia prometido, mas na minha opinião é um cara que já tem experiência tanto na Série A, nesses últimos anos aí pelo Atlético, e seria uma boa opção também pro ano que vem. Já jogou com o Oliveira, né, no caso lá em 2020 e o início de 2021. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se já ouviu falar, ele que marcou alguns gols aí também contra o Corinthians nesse último ano, chamou muita atenção, no caso, por ter feito, né, uma boa campanha, além também como clube, chegando aí longe na semifinal da Copa do Brasil, semifinal também da Sul-Americana. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o Wellington Rato, que apesar do nome aí ser engraçado, né, é muito raro você ver algum sobrenome assim hoje em dia no futebol brasileiro, mas realmente com números bem interessantes pelo Atlético. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Ronaldo, onde nessa última semana, né, desde o clássico contra o Barcelona, Real Madrid e Barcelona, no domingo ele tem dado entrevistas a vários portais, inclusive ontem eu falei aqui sobre, né, no caso ele falando do Cruzeiro, lá na DAZN da Espanha, e dessa vez ele deu uma entrevista a um portal inglês chamado Good Morning Britain, que no caso ele falou que tinha interesse de comprar uma equipe de Londres, que seria no caso o Brentford. Ninguém confirmou isso, né, dentro do Ronaldo ali, mas ele falou que era um time que antes dele comprar o Valladolid estava na segunda divisão e hoje está na primeira. Eu até pensei ali que poderia ser o Crystal Palace, mas naquela época eles não estavam à venda e ainda estava no caso na primeira divisão, não tinha sido rebaixado. Então é no caso a equipe do Brentford, e ele comentou um pouco sobre isso, né, tendo aí agora o Cruzeiro e também o Valladolid, abre aspas, na entrevista, né. Eu acho que foi um erro não fazer esse negócio, mas por enquanto é muito caro ainda comprar times ingleses. Eu estava muito perto de comprar, no caso uma equipe, há 5 a 6 anos atrás. Eu estava muito perto de fechar esse negócio e eles estão indo bem agora, mas já tenho 2 clubes e 2 problemas que eu não tenho paz, né, no caso, nos finais de semanas, fecha aspas. Então assim, seria aí o Brentford, que ficou longe, né, da Premier League por 74 anos, e realmente há 5, 6 anos atrás, até teve outras entrevistas que o Ronaldo realmente já até chegou a confirmar que era esse o time, tá? Então ele estava na segunda divisão, e era um time que eu lembro que jogava ali com eles no FIFA, nossa, não tinha expectativa nenhuma de imaginar o time indo agora pro 3º ano seguido na Premier League. No ano passado mesmo, para você ter uma ideia, ele terminou em 13º lugar, no primeiro ano a volta à elite, né, com 11 pontos a
a mais em relação ao primeiro time dentro do Z4, e nessa atual edição, o clube está aí, no caso, no 8º lugar, com, no caso, 13 pontos conquistados, à frente igual do Liverpool. Eu acho que vai terminar ali por volta do 11º, não acredito que mantenha essa posição, mas só de não cair, indo para um 3º ano consecutivo, e vocês sabem que realmente, se no Brasil já é alta a cota de televisão, imagina lá na Premier League, né? Se eu não me engano, ali o time que cai e o time que é campeão tem uma diferença mínima ali também em relação à cota, então é um valor absurdo que o time pega só de direito de transmissão da Premier League. Além disso, o Ronaldo comentou, né, sobre os seus times e até que está numa situação tranquila também, né? Por exemplo, o Valladolid, lá da Espanha, que atualmente está em 13º lugar na La Liga, com 8 pontos conquistados em 8 rodadas, não está um desempenho tão interessante assim, a equipe vai brigar mais uma vez para cair, e o Cruzeiro aí, no caso, conseguindo essa volta para a Série A no ano que vem, com planejamento para 2023, sendo campeão da Série B também, e até mesmo agora, depois que passou um tempo, analisando assim a SAF, eu via muita gente falando, nossa, mas se o Valladolid da Espanha não tá brigando por títulos, por que o Cruzeiro iria brigar, né? Eu vejo que é uma comparação assim que não faz o menor sentido, até por conta do peso do Cruzeiro, né? Você já vai comprar ali uma empresa que já tem, nossa, 9 milhões de torcedores contra um que não sei qual que é o tamanho da torcida do Valladolid, vou chutar muito baixo mesmo, porque deve ser ali uns 60 mil, 80 mil, porque, pô, não tem nem comparação, assim, esse poder, né, da torcida que faz uma diferença absurda que já estamos vendo, né? O Cruzeiro aí sendo um time no Brasil que mais arrecada com sócio torcedor, próximo aí dos 36 a 38 milhões de reais anualmente. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Ronaldo. Você acha que ele vai comprar mais alguns times depois aí que o Valladolid e o Cruzeiro acabar dando uma estabilizada? Lembrando que ele está nessa desde 2018, né, quando comprou a equipe espanhola, e em 2022, né, 4 anos depois ali praticamente, comprando